Quinta-feira, então, cheios do Espírito de Deus. Êxodo 31. Então, ali nós temos a capacitação, né, das pessoas para o tabernáculo, ali, o sábado, como um sinal de santificação, e também as tábuas da lei. O que nós podemos tirar aí dessa lição de quinta-feira, Anderson? Interessante, né, esse título, cheios do Espírito de Deus. Eu já ouvi essa expressão. Nossa, aquela pessoa ali, ela é cheia do Espírito de Deus. Por que as pessoas usam essa expressão? Quando é uma pessoa que geralmente ela é calma, ou é uma pessoa que é muito solícita, ou é uma pessoa que pratica a bondade com outras pessoas, então a gente fala, né? É uma pessoa cheia do Espírito de Deus. E como que a gente faz, né, para a gente chegar nesse nível? Como que a gente faz para a gente chegar nesse ponto de ser cheio do Espírito de Deus? E é interessante que pela primeira vez nas Escrituras, né, ali em Êxodo a gente lê, né, que Deus encheria uma pessoa com o Espírito de Deus. O que seria? O que isso significa? Então ali fala que, eu vou até ler aqui, Bezalel foi capacitado para trabalhar artisticamente no tabernáculo. Ele foi cheio, ou seja, dotado de novas habilidades, entendimento e conhecimento para o trabalho artesanal necessário. Além disso, Deus concedeu a Oliabe e a muitos outros artífices o mesmo espírito para ajudar nessa obra. Exatamente. E como você disse, né, isso mostra que Deus ele dá dons específicos para a sua obra, né? Sempre que nós falamos dos dons espirituais, e isso é muito importante que se diga, muitas pessoas, talvez não, com certeza, influenciadas por espíritos que não são de Deus, elas tentam fazer o quê? Trazer uma interpretação diversa aos dons que Deus dá, né? Mas que seja dito que Deus dá dons específicos para a sua obra, né? E detalhe, tem pessoas que às vezes vai para a igreja, Anderson, e tá lá, fica sentado, né? Fala, eu não sei fazer nada, eu não sei. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um dom. Você tem o dom da oratória, né? Você tem o dom da oratória, outros têm o dom que consegue se comunicar melhor, outros conseguem. Eu mesmo, eu não sou uma pessoa que eu saio, por exemplo, abraçando os outros. Não. Você é político, mas eu não tenho muito esse meu lado. Eu sou mais backstage. Eu gosto de ficar lá atrás, quieto na minha, né? A Priscila, minha esposa, ela gosta de ficar lá na recepção, cumprimentando, conversando. Eu já chego, subo lá para cima e fico quieto no meu canto. Mas cada um tem seu dom. Cada um tem seu dom. Tem pessoas que já não conseguem falar, mas a pessoa senta para dar um curso bíblico e o Espírito Santo entra ali na pessoa e, meu irmão, a pessoa fala que parece o Rodrigo Silva. Então, assim é isso que Deus capacita. Eu acho que tudo que nós vamos fazer antes, a gente tem que pedir a orientação divina e com certeza Deus vai capacitar, né? Essa questão da pessoa falar que não tem dons, ou talvez, né, acha que essa questão de você não ter uma oratória, ou às vezes você vê alguém lá na frente que desenvolve, que fala bem a oratória, e você fica ali tipo assim, poxa, eu queria ter esse dom também. Eu quero relatar aqui algo que aconteceu comigo. Eu fiquei um período fora da igreja. Nesse período que eu fiquei fora da igreja, algumas vezes eu ia na igreja e outras vezes foram me visitar. Os jovens, alguns irmãos da igreja foram me visitar em casa. E daí quando eu ia na igreja ou quando eu ia lá me visitar, daí era normal as pessoas falarem assim, Anderson, você está fazendo falta, volta para a igreja e tal. Isso, de certa forma, eu ficava constrangido, ficava um clima chato, né? Porque eu estava fora da igreja, estava vivendo uma vida no mundo. Então as pessoas falavam, aí às vezes eu ia na igreja, tinha vontade de ir na igreja, eu chegava lá, daí um irmão falava, volta, você está fazendo falta aqui e tal. Daí eu ficava meio envergonhado, meio constrangido. E tinha um irmão na igreja chamado João Lucassim. E esse irmão, ele vinha até mim, ele parava na minha frente,
ele olhava nos meus olhos, ele respirava fundo e abria os braços e me abraçava. Aí ele me apertava, ficava alguns segundos ali, e daí ele soltava, e eu ficava esperando o que ele ia falar, aí ele virava as costas e ia. Ele só me abraçava. E por incrível que pareça, eu me sentia abraçado por Jesus. E toda vez ele fazia isso. Toda vez ele fazia isso. Então, quer dizer, um simples abraço, o dom de abraçar. Aí depois que eu voltei para a igreja, eu falei para ele, aí eu contei o testemunho, eu falei, irmão, eu lembro das pessoas falando, eu lembro das pessoas dizendo que eu tinha que voltar para a igreja, mas o abraço dele... Que era o que pegava. Que marcou o simples abraço. Então, às vezes a gente fica pensando, né? Estar lá na frente, desenvolver alguma coisa, desenvolver um ministério, né? Não, eu já fui em cultos, Anderson, que pessoas extremamente simples pregando, com uma oratória que não é nada assim, né? Uma oratória rústica, mas com a vontade, com o português sofrível, mas com a vontade. E já vi pessoas sendo falando, a melhor pregação que eu já vi na minha vida. E aí? Exato. Né? Então... E tem projetos maravilhosos. Por exemplo, esse dia eu estava vendo que um grupo lá, eles compram rosas, e daí eles vão numa avenida movimentada, numa capital do país, e eles entregam rosas com textos bíblicos para prostitutas. Então, assim, entregar a rosa com verso bíblico. Já vi projetos já de mulheres que se reúnem para fazer pão ou para fazer bolacha para entregar uma mensagem bíblica nas casas. Então, às vezes a gente fica achando que a gente precisa fazer o tradicional, né? E na verdade não. O Espírito ele se manifesta de várias formas. Então estar cheio do Espírito não necessariamente talvez que você precise estar na frente de um público, que você precise estar... Não. É você deixar o Espírito te usar da forma que ele quer te usar. Vamos seguir aqui, porque ainda na quinta-feira se falou do sábado como um sinal de santificação, né? Que o sábado é apresentado como um sinal eterno entre Deus e o seu povo, né? Lembrando que o Senhor quem o santifica. Ezequiel 20, de 12 a 20. E, bom, o sábado, né, é o sinal, né, daqueles que no fim dos tempos, né, Satanás se irou, né, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, mas ele é apresentado como esse sinal eterno entre Deus e seu povo. E está claro isso pelo que sofreu, né, esse mandamento de Deus até o presente momento, né? Se nós formos pegar de lá de trás até agora, né, são poucas as pessoas que têm isso como uma verdade divina, né? O sábado mostra que Deus ele é o Criador, mas também mostra que ele é o Redentor. Exato. E nós temos também aqui as tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus, em pedra, simboliza então a permanência, a imutabilidade, guardada sobre o propiciatório, né? E revela a harmonia entre a justiça e a misericórdia de Deus. Isso aí. Muito bem. Chegamos então ao final de mais um estudo da lição. Nós agradecemos muito vocês e agradecer e pedir que vocês, né, curtem a nossa página da Igreja Adventista Central de Guaíra e ASD Guaíra. Também ative os sininhos das notificações lá. Nós temos muito conteúdos, nós temos os nossos domingos especiais, os domingos às 19h15, também os nossos cultos aos sábados a partir das 10 da manhã e o programa Ensinos de Jesus, todas as terças-feiras também temos programas ao vivo e agora também o nosso Conectados na Lição. Anderson, obrigado, que Deus abençoe. E eu quero lembrar também, você que os cortes dos dias do estudo da lição, você pode encaminhar no grupo da classe da lição da Escola Sabatina, você pode encaminhar para os seus amigos, colocar no grupo da família, e não esqueça de curtir também no Instagram, né, e também no YouTube, também os cortes da lição da Escola Sabatina. Ora para nós finalizarmos, Fábio? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacita e o Senhor nos guarda e nos protege. Amém. Esteja com todos aqui e também os que estão em casa. Agradecemos por tudo. Pedimos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.